Fala, pilhado! Fala, pilhada! Mais uma live do canal Pilhado aí no ar. Mais uma live para a gente falar dessa crise bizarra que não sai do Flamengo. Um Flamengo que vive um período de crise surreal. A gente está falando de um período de crise no Flamengo de mais de um mês. Ou seja, o que mostra a falta de pulso da diretoria rubro-negra. Porque eu não lembro de ter visto uma crise descarada, escancarada num clube por tanto tempo. Sempre a diretoria se pronuncia, sempre tem algum jogador que se pronuncia, que deixa claro o que estava acontecendo, se vai melhorar, se não vai. E a crise no Flamengo, ela segue. A crise no Flamengo segue descarada para os torcedores e sem ninguém se pronunciar. Sem o presidente se pronunciar, sem o vice de futebol se pronunciar, sem algum líder do grupo se pronunciar, ninguém diz o que realmente está acontecendo dentro do Flamengo e tem muita coisa para a gente falar hoje aqui sobre essa crise, sobre os bastidores dentro do Flamengo que ficam cada vez mais pesados, é bom a gente deixar isso claro. O Sampaoli são duas coisas fundamentais. A festa do Gabigol, como que isso está repercutindo dentro do Flamengo, dessa festa de aniversário do Gabigol, tão polêmica num momento tão complicado do Flamengo, e tem também a situação do Sampaoli, tá? O Sampaoli, deixando claro aqui para vocês, já no começo do vídeo, falei com duas pessoas muito fortes dentro do Flamengo, duas fontes que são muito seguras ali, que me passam tudo que acontece relacionado a Flamengo. E a notícia é, eu falei com um, consultei com o outro, né? Recuperei com o outro, destaquei tudo que eu tinha escutado, que o Sampaoli tem grandes chances de sair do Flamengo antes da final da Copa do Brasil. Isso é informação, isso não é minha opinião. Eu não sou a favor da saída do Sampaoli, não que eu ache o trabalho dele bom, é porque eu acho que se o Sampaoli sair agora, vai mostrar que os jogadores seguem mandando no Flamengo, porque está muito claro que os jogadores não querem que o Sampaoli fique. Os jogadores não querem que o Sampaoli continue como treinador do Flamengo, a grande maioria deles. Inclusive, essa forma de jogar apática, essa forma de jogar ridícula do Flamengo recentemente, provavelmente tem muito a ver com isso, com a forma como eles não apoiam o trabalho do Sampaoli. E eu não acho que jogador tem que continuar mandando no Flamengo. Os caras mandam no Flamengo desde 2020, ganharam 2019. Desde 2020, quem manda no Flamengo são os jogadores. E se o Sampaoli sair, o que é muito provável, isso vai ser a tendência, que os jogadores sigam mandando, que venha um nome que os jogadores querem, não que a diretoria ache o ideal. Vale lembrar que o Sampaoli, ele é o nome do Rodolfo Landim, do presidente do Flamengo. Quem pediu a contratação do Sampaoli foi o Rodolfo Landim. E aí agora tem essa informação, uma grande parte da diretoria, tá? Pressiona Rodolfo Landim e Marcos Braz para demissão do Sampaoli. Essa é a notícia. Uma grande parte da diretoria não vê o Sampaoli mais como treinador ideal, não acha que o Sampaoli pode recuperar o grupo e não acha que o Sampaoli pode fazer um grande trabalho no Flamengo. Aí eu perguntei, e se pensar a longo prazo, renovando o elenco, reformulando o elenco, deixando o Sampaoli para a próxima temporada? E aí as duas pessoas me falaram, eles não acreditam no trabalho a longo prazo mais do Sampaoli, porque o Sampaoli perdeu completamente o grupo. Tem erro do Sampaoli? Tem, porque o Sampaoli em momento nenhum fez questão de aparar as arestas, de lavar os pratos. Ele foi conversar com o Pedro, depois que o Pedro levou um soco na cara do preparador físico dele, 17 dias depois. O Sampaoli toma decisões erradas sim, como barrar o Ayrton Lucas para botar o Felipe Luiz, a vaidade dele em não ter colocado o Pedro em vários jogos, pela vaidade, porque tinha brigado com ele, tudo tem. O Sampaoli tem seus erros, mas a demissão do Sampaoli, agora, ela vai mostrar que os jogadores seguem mandando no Flamengo. Foi isso que eu falei com essas duas pessoas e as duas pessoas confirmaram, falaram, eu sei, você está certo, mas realmente a tendência é grande disso acontecer. Se ele perdesse para o Internacional, ele já poderia ter caído agora no comando do Flamengo. E eu vou deixar uma coisa bem clara, que foi o que me passaram.
O Sampaoli só não caiu ainda no Flamengo porque não tem opção. Não tem muitas opções no mercado. O nome do Rogério Ceni chegou a ser cogitado. A torcida não reagiu de uma forma positiva, mas ainda é um nome cogitado se o Sampaoli cair. Se o Rogério Ceni tivesse sido bem visto pela torcida, não foi bem visto, não repercutiu bem nas organizadas, não repercutiu bem nas redes sociais. E assim, falta uma opção. Teria o Galhardo, que é caríssimo e não quer trabalhar na América do Sul, ele quer trabalhar na Europa. Você tem o Tite, que o Flamengo poderia tentar convencer a trabalhar no Brasil, que ele já falou que não gostaria de trabalhar no Brasil agora, queria descansar um pouco, queria tirar um pouco da pressão sobre ele. Então, a falta de opção é o que ainda sustenta o Sampaoli no comando do Flamengo, porque grande parte da diretoria, isso é informação, isso não é suposição, grande parte da diretoria não quer mais o Sampaoli no Flamengo. O que banca, o que mantém o Sampaoli no Flamengo é a falta de opção e é que o Rodolfo Landim, o presidente, foi quem escolheu o Sampaoli. O Sampaoli, ele foi um nome escolhido pelo presidente. E é muito óbvio, queria agradecer aqui José Maria Dimas, hein? Novo membro do Clube de Membros do Canal Pilhado, muito obrigado. Quem também é novo membro, ó, a Rita Haslebacher, muito obrigado também, Clube de Membros do Canal Pilhado. Agora, essa situação, né, do Sampaoli, ele foi escolhido pelo Rodolfo Landim, e aí fica bem claro. Não venha me dizer que Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel não sabiam que o Sampaoli era um cara polêmico. Todo mundo sabe que o Sampaoli é um cara polêmico. Todo mundo sabe que o Sampaoli foi um treinador que saiu com problema de relacionamento no Atlético Mineiro, que saiu com problema de relacionamento do Olympique de Marseille, que saiu com problema de relacionamento da seleção da Argentina. O Sampaoli, aonde ele chegou, geralmente, ele teve problemas de relacionamento. Ele é tido como marrento. Eu sabia, gente. Se eu sabia, é óbvio que o Marcos Braz sabia. É óbvio que o Sampaoli sabia. É óbvio que o Bruno Spindel sabia. É óbvio que toda a cúpula do Flamengo sabia. E quando o presidente escolhe o nome do Sampaoli, mesmo sendo esse cara marrento, e tendo um histórico positivo de trabalho, o que ele tentou deixar claro? Vou tentar trazer um treinador que vai acabar com o jogador mandando no Flamengo. É óbvio que foi isso. É óbvio, só não enxerga quem não quer. Agora, ele não conseguiu o objetivo dele. Porque o cara bate de frente com o jogador, mas vai cair de novo. Agora, tem que deixar claro também que o Sampaoli pecou. Ele pode ser marrento, ele pode não deixar o jogador mandar no elenco, mas ele tem que ter relacionamento com o jogador. Desde o Atlético Mineiro, o que falam do Sampaoli, que ele não conversa com o jogador, que para chegar nele, os jogadores têm que falar com a sua comissão técnica primeiro, tipo, marcar horário, preciso conversar isso com o Sampaoli. Muitas vezes ele chega em treino e não cumprimenta ninguém, eu já escutei isso de pelo menos 3 jogadores que trabalharam com ele no Atlético Mineiro. Então, se ele errou isso no Atlético Mineiro, saiu do Atlético Mineiro chutado, se ele errou isso na seleção argentina, saiu da seleção argentina chutado pelo Messi, pelo Di Maria e companhia, ele deveria ter mudado também o seu comportamento. É o que eu falo, tem erro dos jogadores, tem erro da diretoria, mas tem erro também do Sampaoli. Agora, a diretoria também precisava ter o mínimo de comando, ser menos omissa e gerar ali uma reunião geral. Vem cá, essa porra não é creche. Sampaoli, você precisa cumprimentar jogador, você precisa debater com o jogador, você precisa discutir com o jogador. Futebol também é relação humana, porra. Você tem que ter ali essa interação com os jogadores. E com os jogadores, falar, vem cá, quem manda aqui é o Sampaoli. Ele vai mudar o temperamento dele, ele vai cumprimentar jogador, ele vai falar com o jogador. Agora, vocês têm que obedecer o comando do cara. Vocês têm que jogar com vontade todo o jogo. Não dá para ver vocês vestindo camisa do Flamengo e jogando com a apatia que vocês estão jogando. É isso que falta na diretoria do Flamengo. Se tivesse, é por isso que eu falo que o maior erro é da diretoria. Porque se tivesse uma diretoria com comando, nem o Sampaoli ia ficar essa marra toda, nem os jogadores iam achar que mandam no Flamengo. A diretoria que deixa chegar a esse ponto, a diretoria que precisa ter comando, não é o presidente Rodolfo Landim, como ele fez no jogo contra o Grêmio, que foi ridículo. Não é ele abraçar os jogadores depois da classificação para a Copa do Brasil, dar parabéns e falar que ele está muito orgulhoso do time do Flamengo. Como é que pode? Porque é o que eu falo, na hora de botar a cara para falar, o presidente Rodolfo Landim não está falando. Aí o que ele faz? Ele faz uma encenação,
ele fala para a Flá TV filmar o discurso que ele vai fazer depois do jogo contra o Grêmio, e ali ele passa um recado para a torcida de que ele está apoiando os jogadores, de que o clima está positivo, e não está.